Olá, pessoal. Vamos para a correção da atividade do livro sétimo ano A e B do Colégio Seduca com a professora Rosana Patrícia. Vamos lá para a correção de ciências. Na página 250, você tem aí uma manchete onde fala de jacarés invadindo a área urbana por eles perderam o habitat. Então, na letra A, tem aí, de acordo com a manchete, qual é uma possível consequência da perda do habitat? Então, justamente, o deslocamento de alguns animais para a área urbana. Então, quando os animais eles se deslocam para a área urbana, significa que, na verdade, o homem invadiu o espaço dele. Então, ele vai em busca de alimento, já que ali não está o hábito dele ali, no habitat dele normal, não está tendo, ele vai em busca de outros lugares, certo? Eles vão se deslocar para a área urbana. Na letra B, como você acha que a perda de habitat pode ser relacionada à invasão de jacarés na área urbana? Então, assim, você sabe que o habitat do animal é muito importante para ele. Naquele ambiente lá, ele encontra tudo de suma importância para a sua sobrevivência, certo? Então, assim, o organismo, no caso o animal, ao perder seu ambiente, consequentemente, eles se deslocarão para outros locais. Então, se você tem na área A o habitat do jacaré e aquele habitat é invadido, ele vai se deslocar para outro local, certo? Então, por isso que vocês encontram eles em outras áreas que não seja dele. No 2, você tem um trecho, certo? E ele quer saber aí. Vou pegar só uma partezinha do texto aí para você completar esse texto. Diz assim: suas unhas curvas e afiadas, quase como garras, finalizam o serviço. Com esse comportamento, o aie ocupa um nicho ecológico, certo? Não é o habitat, é o nicho ecológico, que em outros lugares é preenchido pelo pica-pau. Então, assim, o nicho ecológico é o hábito que o animal tem, é o que ele faz para sobreviver, é o que ele se alimenta, é o que ele faz para se manter vivo. Então, chamamos de nicho ecológico. Então, vocês vão completar aí o texto com o nome nicho ecológico. Na letra A, fala assim: o trecho do texto acima se refere ao habitat ou ao nicho ecológico do AIE. Então, vocês vão completar aí nicho ecológico, certo? Você vai botar aí no espaço que está em branco no texto nicho ecológico. Na letra B, agora justifique sua resposta. Então, é como eu falei, por que nicho ecológico? Então, porque assim, ele se refere a alguma informação sobre o modo de vida do animal, especificamente sobre os hábitos alimentares dele e a maneira como ele captura o alimento. Então, tudo que se refere a como ele vive, o que ele faz para sobreviver, você fala de nicho ecológico, certo? E quando ele fala do habitat, é o ambiente que ele vive ali, certo? O lugar que ele vive, se é na água, se é ecossistema terrestre, se é ecossistema aquático. Mas o que ele faz ali para sobreviver, nós chamamos de nicho ecológico, que está bem explicado no slide de vocês. Então, relações alimentares do ecossistema. Você tem uma charge aí, onde fala deteste o self-service. Você está vendo uma onça aí correndo atrás de um cervo. O que está acontecendo na charge? Então, a charge, no caso, tem uma onça pintada e ele está tentando capturar o outro animal. Então, aí é a lei da natureza, é predador e presa, certo? É um hábito alimentar que ele tem, faz parte já da cadeia alimentar. De que maneira você acha que os animais representados na charge estão se relacionando entre si? Então, assim, por meio da alimentação, o animal está tentando capturar o outro para se alimentar. Então, isso faz parte do hábito dele, faz parte da natureza, certo? É a presa, o predador correndo atrás da presa.
nós temos aí a página 254, certo? Nós estamos vendo aí, ó, as cadeias alimentares ocorrem em todo o ecossistema, tanto aquático como terrestre. Então, nós temos aí algumas informações e vocês vão completar se eles são consumidores primários, secundários, terciários, quem são os produtores e os decompositores. Pronto. Nesse de cima aí, lá no centro tem, no peixe aí, você tem aí. Os lambaris são os tracinho dessa cadeia alimentar, pois alimentam-se dos consumidores primários. Então, assim, todos os seres que estão na cadeia alimentar se alimentando do consumidor primário, eles são chamados de consumidores secundários. Então, vocês vão colocar aí os consumidores secundários, certo? Nessa parte aí, ó, do lambari, consumidores secundários. No seu lado esquerdo, você tem o zooplâncton. Zooplâncton é o tracinho, pois consome os organismos produtores. Todos os animais que consomem organismos produtores, eles são obrigatoriamente chamados de consumidores primários. Então, vocês vão completar aí, no seu lado esquerdo, consumidores primários. No seu lado direito, você está vendo uma traíra, né, um peixe. E aí está dizendo que a traíra, ela é considerada consumidor X, pois se alimenta dos consumidores secundários. Todos que se alimentam dos consumidores secundários são chamados de terciários. Então, as traíras são consumidores terciários. No lado esquerdo, abaixo aí no lado esquerdo, temos as microalgas que compõem o fitoplâncton. São organismos que produtores da cadeia alimentar. Tudo que se refere à planta, à vegetação, eles são os produtores. Então, está falando aí de algas e de fitoplânctons. E o último, os fungos e bactérias, eles são chamados de decompositores. Eles vão decompor todos os seres acima citados, certo? Eles vão pegar o resto orgânico dos outros seres vivos, liberando substâncias simples para o meio ambiente. Vamos agora para a página 255, que ele está pedindo para você montar uma cadeia alimentar. Então, vocês vão fazer isso no caderno, montar uma cadeia alimentar, certo? E na 256, que é a última atividade do livro, nós temos outro texto aí falando de desequilíbrio com relações alimentares, onde se você tiver algum desequilíbrio naquele ecossistema, especificamente numa cadeia alimentar, vai ter consequência. Tanto, por exemplo, se eu destruir o consumidor terciário, o consumidor secundário, ele vai ter um aumento que não vai ter quem coma ele, e o consumidor quaternário vai ter uma diminuição, porque não vai ter o que ele comer. Então, e consequentemente o produtor ele vai diminuir, porque vai ter bem mais consumidores primários, já que o terciário não está ali para se alimentar dele, certo? Então, embola tudo. Aumenta de um lado, diminui no outro, é um desequilíbrio total. Então, nós temos aí o texto, ó, Mangue de Florianópolis tem proliferação de jacarés de papo amarelo. Proliferação, pessoal, é o aumento, certo? Então, toda vez que você lê a palavra proliferação, significa aumento. Então, o mangue de Florianópolis tem um aumento de jacarés de papo amarelo. Então, você tem um texto aí onde ele fala sobre esse aumento. E ele diz no final assim, a explicação do Floran é que décadas atrás foi trazido para Santa Catarina o sagui, que é natural do Nordeste. Os macaquinhos, por sua vez, que também se alimenta de ovos dos pássaros, acabou causando desequilíbrio ambiental. Então, conforme o diretor de Floran, Marcos da Silva, os jacarés estão se proliferando devido à falta de predadores. Então, ele não tem um predador para ele, natural, certo? Então, não tem quem se alimente dele. Então, ele vai aumentando a quantidade, correto? Então, nós descendo aqui, ó, nós vamos ver
Número 6. Com base no texto acima, o que contribuiu para o aumento da proliferação dos jacarés? Então, o que contribuiu para o aumento do jacaré de papo amarelo? A falta de predadores naturais que levou ao aumento desse jacaré. Então, vocês vão responder aí. A falta de predadores naturais para o jacaré. Por isso que eles aumentaram em quantidade. Número 7. Explique por que a introdução do sagui causou um desequilíbrio ambiental. Então, assim, ao ser introduzido no ambiente que não é o seu natural, o sagui passou a se alimentar de ovos de aves, as quais, quando adultas, se alimentavam dos ovos de jacaré. Assim, houve o aumento da população de jacaré, uma vez que os ovos não eram predados, causando, então, desequilíbrio ambiental. Então, assim, quando eles introduziram o sagui naquela área, o sagui, ele comia os ovos dos predadores do jacaré. Então, se não tinha o pássaro para comer os ovos de jacaré, o que aconteceu? Os jacarés aumentaram em população. O pássaro que comia os ovos do jacaré não tinha mais, estavam morrendo porque o sagui comia os ovos antes do filhote nascer, obviamente. Entendeu? Então, eu tive o quê? O predador da ave aumentou a quantidade do predador da ave que comia o ovo do jacaré. Então, desequilibrou tudo, certo? Então, nós temos aí uma aula sobre a cadeia alimentar. Estudem bastante. A atividade que foi mandada no caderno também dá para vocês responder com calma. Tá fácil, certo? Lembrando mais uma vez para se cuidarem. Se preciso usar máscara quando sair, passar o álcool em gel. Até mais.